Fala, peregrino, seja muito bem-vindo aqui ao canal Fatos Maçônicos. Nesse vídeo de hoje nós vamos falar que o Grande Oriente do Brasil é dono da maçonaria. Um comentário muito interessante de um peregrino que, obviamente, nós vamos esclarecer toda essa questão. Eu me chamo Luiz Miller, sou mestre maçom e faço parte da Ordem Maçônica Universal. E sou do GOB, né? Sou do Grande Oriente do Brasil. Se você está chegando aqui agora pela primeira vez, vou fazer um convite do fundo do meu coração, que é faça a sua inscrição aqui no canal, já deixa o seu like, ative as notificações e assim você fica por dentro de todos esses assuntos que orbitam a maçonaria. Então a dúvida aqui é a seguinte, antes que eu esqueça, dá uma conferida lá no meu site luismiller.com.br, certo? Muito material bacana para você dar uma olhadinha, né? Certo? Então, link tá aqui embaixo. A pergunta foi aqui do Steve KTS. Depois aqui, ó. O GOB é dono do nome maçonaria? Não. Ele detém os direitos do nome? Não. Ou a maçonaria, por ser soberana e independente, não tem dono? Isso mesmo. Para uma potência ser regular, ela é obrigada a ser reconhecida pelo GOB? Não. Boa noite, mestre. Só é regular se o GOB reconhecer? As potências independentes e soberanas, mesmo com toda a documentação que regularizam um oriente ou obediência maçônica, são irregulares se não forem ligadas ao GOB. Por quê? Daí aqui, ó, aproveitando o gancho, né, cara, aqui, ó, um abraço aqui, pô, Lau 240. Iluminação, na minha opinião, não existe. Isso é tudo misticismo. Que é misticismo, cara? Daí o engenheiro aqui, ó, engenheiro Rafael Figueiredo. Existe, pô, se você acender o interruptor de luzes em sua casa, você recebe a iluminação. Mandar um forte abraço aqui pro Lau 240 e pro engenheiro Rafael Figueiredo. Obrigado aí pela colaboração aqui no canal, fazendo seus comentários, né? E vamos dar uma olhada aqui no comentário não, aqui, você fala demais. Cada um com sua opinião, né, cara? Bom, então vamos lá. O GOB é dono da maçonaria? Não, não é, né? Ele é a primeira potência que existiu no nosso país aqui, né? A potência primaz, fundada em 1822, né? Certo? Primeira maçonaria, que veio com uma patente lá para ser trabalhado os graus que eram trabalhados, né, em Portugal, né? Portugal, quase esqueci, em Portugal, certo? Então o Grande Oriente do Brasil, né? GOB, quando eu falo GOB é Grande Oriente do Brasil, não é dono da maçonaria, né? Não tem dono a maçonaria, primeira coisa, né? Ou a maçonaria, por ser soberana e independente, não tem dono. Não tem dono, né? Que nem, por exemplo, aqui, ó, quem me acompanha aqui sabe. Só que isso cria muita confusão, porque as pessoas ficam associando instituições, né, com movimentos, né? Bom, que nem eu falo que eu me chamo Luiz Miller, sou mestre maçom, então é meu nome, né? Na maçonaria eu tenho o grau de mestre maçom, né? 3º grau, certo? E faço parte da Ordem Maçônica Universal. Quando eu falo isso, eu estou me referindo à maçonaria como uma corrente mundial. Então a maçonaria é uma corrente mundial. É um movimento de liberdade de pensamento, de intelectualidade, que tem suas raízes calcadas na metafísica, trabalha através da iniciação, certo? Tem toda a pedagogia, tem toda uma doutrina que veio se desenvolvendo através dos ritos, mitos e símbolos que a maçonaria acabou agregando, né, na sua doutrina, certo? E visa, tem um objetivo, né, visa a questão da maçonaria, o objetivo fundamental da maçonaria é fazer com que o homem conheça a sua verdadeira essência, né, através do cultivar das virtudes, né, de valores, né? As virtudes são as 7 virtudes: fé, esperança, caridade, temperança, prudência, justiça e força, basicamente, né? E nós temos os valores. Da onde que veio esses valores? Os valores vieram da Idade Média, daquelas ordens de cavalaria. A maçonaria agregou essas questões: justiça, força, proteção aos mais fracos, lealdade. Não, são valores que a maçonaria trabalha, entre outros, né? E daí tem aquela questão dos valores também, que a gente pode chamar os valores, o axioma da maçonaria latina, né? Liberdade, igualdade e fraternidade, né? São valores também. Então
todo esse cabedal de conhecimento e muitas coisas mais, né, para não ser muito sucinto, né, mas muitas coisas mais que envolvem a doutrina maçônica. A ideia é que o irmão tenha contato com isso, participe, trabalhe, né, dentro da sua loja maçônica, agregue todo esse acervo de conhecimento para a sua vida, né, e transforme sua vida. A ideia é essa, né, aumente sua consciência. A pegada é essa da maçonaria, certo? Mas daí, aí existe, isso aí é a corrente maçônica no mundo, né? E a corrente maçônica, ela é dividida, né, por organizações, né? Que nem aqui no Brasil, por exemplo, né? Aqui no Brasil nós temos o Grande Oriente do Brasil, que é a primeira potência que surgiu lá no século XIX, como eu falei, em 1822, mas nós temos as grandes lojas que começaram a surgir em 1927, 29, certo? Né? Que é uma outra potência que tem o reconhecimento, certo? E também a Comab, né, que é a Confederação Maçônica do Brasil, que surgiu a partir de 1973. Então tem essas três potências que eu me dirijo aqui, né, certo? Aqui no canal, falando que são potências tradicionais. São potências, o que são essas potências tradicionais? São potências ligadas à maçonaria conservadora, né? Que surgiu lá, a maçonaria contemporânea, obviamente, né? Surgiu lá em 1717, né? Quando houve uma reunião de 4 lojas e fundaram a Grande Loja de Londres, né? E Westminster, certo? E surgiu o sistema obediencial, certo? A maçonaria surgiu ali. Conto essas histórias de forma pormenorizada lá no meu curso em vídeo, Entenda a Maçonaria. O link sempre está aqui embaixo. Dá uma olhadinha lá que você vai mudar sua perspectiva. Tudo isso daí que você está perguntando tem lá, claro, muito mais aprofundar. Quem foram as cabeças da história, por que as coisas aconteceram, por que não aconteceram, né? Quais ritos, a história dos ritos, muito mais coisa, obviamente, né? Que é um pedaço da história, né? Mas assim que surgiu um movimento, né? Que agregou, né? A maçonaria, a gente pode definir, né? Que seria a palavra certa, definir como um ponto de convergência de uma série de linhas, né? Dos operativos, né? Do pessoal dos clubes de cavalheiros, das tavernas antigas, né? Das academias, que nem eu falo, né? Que são as academias antigas, que hoje a gente conhece muito mais por universidades, né? Mas existiam lá desde tempos antigos, né? Academia de Platão, por exemplo, né? Os conhecimentos socráticos, Sócrates, Platão, Aristóteles, depois a gente vê a escolástica, né? São Tomás de Aquino, né? Que era um diretor já de uma universidade. Depois nós vemos a Academia de Martílio Fitino, né? A Academia de Pitágoras, né? Só para retornar ao templo lá 500 e poucos anos antes de Cristo. Então a maçonaria agrega todos esses valores e traz, né? A maçonaria a gente pode pôr assim, na questão intelectual, né? Colocando, a gente pode pôr a maçonaria como um resgate do conhecimento clássico também, em sua essência. Né? Em sua essência é isso. Né? E daí não tem dono, isso não tem dono, né? Mesma coisa que você colocasse em cristianismo, né? Fazendo um paralelo, maçonaria não é religião, por favor, né? Mas fazendo um paralelo com a religião, que daí talvez é mais popular, né? Fica mais fácil de se entender. É a mesma coisa que falar o cristianismo, né? Dá pra, que nem ele perguntou aqui, ó. Dá para alguma igreja é dona do nome cristianismo? Não, né? Tem a Igreja Católica Romana, né? Tem as igrejas batista, né? Que são protestantes, tem a presbiteriana, certo? Enfim, né? Toda essa linha dos protestantes lá do Lutero, né? Luterano e tal, etc e tal, né? Mas nenhuma delas detém, né? O nome cristianismo. Não pode falar que eu sou a dona nem mesmo a igreja de Roma, que foi a primeira, né, detém esse poder, né? Então, só para entender, é um paralelo dessa história. Na questão da maçonaria é a mesma coisa, né? Nem a Inglaterra lá, que vamos dizer que teve a reunião, que os caras, vamos fazer as lojas, vão funcionar assim, vai ter um grão-mestre, nós somos os donos da maçonaria. Não funciona assim, não é assim, né? E daí, claro, isso nós estamos falando da questão das potências tradicionais, da linha tradicional. Mas nós temos aí 4 linhas, né? Potências conservadoras tradicionais, como eu falo. Tem as potências liberais, né? Porque daí surgiu lá no desenrolar, quando a maçonaria lá na França estava se estruturando, certo?
Ocorreram, na verdade, assim, grosso modo falando, discordâncias com a Inglaterra. Com o sistema inglês surgiu uma nova linha da maçonaria lá, que é a maçonaria liberal, que eu chamo maçonaria liberal. E ali, na verdade, não tem um vínculo com a Inglaterra. É totalmente, é um movimento assim, totalmente à parte, que ele vai caminhando em paralelo, né? Não estou falando que é positivo ou negativo, cada um tem o seu ponto de vista nisso daí, né? Só que é um movimento que ele vai em paralelo, né? Em paralelo, certo? A maçonaria convencional, vamos supor, conservadora, né? Então nós temos maçonaria tradicional, maçonaria liberal, maçonaria mista. Quando é mista, homens e mulheres trabalhando junto, né? Que é um movimento que surgiu, inclusive na França também, né? Certo? E daí existem potências, organizações que trabalham nisso no mundo inteiro. E também temos as linhas femininas, que é a mesma situação, que é uma linha feminina só trabalha mulher. Então, é homens, né, conservadores, vamos por desse jeito, né, linha conservadora, né, linha de homens liberal, linha mista, homens e mulheres, e linha feminina. Então, são essas quatro. E tudo isso é maçonaria? Sim, é maçonaria. Né, porque se você olhar lá atrás, veio tudo mais ou menos da mesma essência, na verdade. E daí tem a doutrina, tem a questão da questão iniciática, né? Isso daí que tem gente que concorda, tem gente que concorda. A minha opinião é essa, né? Existem essas linhas, né? E elas, vamos dizer, espiritualmente, essencialmente, são regulares, né? Daí a questão de reconhecimento é uma outra coisa, porque tem assim, ó, a questão da regularidade e reconhecimento, certo? Então, o que acontece? É um troço complexo isso daí, para entender, né? Tenha um pouquinho de paciência, né? A maçonaria, para ser regular, ela tem que obedecer uma série de critérios, né? E eu coloco assim, são os critérios, por exemplo, os critérios físicos, né? De estrutura, né? Da pedagogia, de trabalhar nos graus. Daí nós temos também a simbologia que é trabalhada, o livro da lei, os quadro compasso, certo? As luzes fixas, as luzes móveis, como a gente fala dentro da maçonaria, né? Isso aí seria uma estrutura, certo? Se uma instituição possui essa estrutura e ela vai pedir um reconhecimento, que ela seja reconhecida por uma outra organização como maçonaria, né, que é basicamente o caso que acontece com a Inglaterra, né? Por exemplo, tem uma instituição que ela tem toda a infraestrutura, tem às vezes centenas de lojas, né, se trabalha, tem os graus muito bem estabelecidos, etc, etc, etc e tal, certo? Toda a documentação, tudo certinho, às vezes é antiga, né? E de repente ela vai bater lá na grande loja da Inglaterra, certo? Nós somos da potência, sei lá, cara, da potência, não vou falar do telefone, mas enfim, nós somos de uma determinada potência, né? Nós somos de uma determinada potência, estamos num determinado país, certo? E nós gostaríamos que a Inglaterra nos reconhecesse. Eu estou fazendo assim um troço bem raso, né? Só para você entender o que acontece nessa questão. Então, aí começa uma relação internacional, que eu estou falando de um país, né, indo falar com outro numa associação, né? A maçonaria é uma associação, né? Uma associação de um determinado país indo falar lá na Inglaterra, numa associação que é a Grande Loja Unida da Inglaterra, né? Que expede as patentes de regularidade mundial, né? Então, a grande loja se interessar para ela, obviamente, né? Isso é tudo uma conversa. Se interessar, ela vai mandar um emissário para esse país, para essa potência, e esse emissário vai verificar mesmo, né? Tudo que eles alegaram, né? Pô, nós temos estrutura, trabalhamos desde 1900 e bolinha, 1800 e cacetada, sabe? Existe esse tipo de coisa. Ele vai verificar, vai ver a estrutura, como é que trabalha, vai conhecer os ritos, obviamente vai dar uma olhada nos rituais, vai ver lá, vai ter alguém que vai auxiliar se for em outra língua, sabe? Então é bem criterioso, isso é muito criterioso. E daí, se tiver tudo certinho, né, ele vai chegar, esse emissário vai chegar lá, vai iniciar um processo dentro da grande loja, e daí dentro da grande loja da Inglaterra, né, um conselho vai observar essas questões, essa proposta de um reconhecimento a uma nova potência, e vai dar o aval ou não, né? Então, dando o aval, essa potência entra lá, porque a gente chama da questão da regularidade maçônica mundial. Então, bem grosso modo, funciona desse jeito, certo? Então, o GOB, por exemplo, ele não é dono aqui no Brasil, né? Como eu falei, aqui tem 3 linhas tradicionais: Grande Loja, Grande Oriente do Brasil e Comab, certo? O GOB não é dono do nome maçonaria, certo? E daí nós temos que mandar matar, na verdade, se alguém for lá e escrever. Tô de sacanagem, né? Mas acontece, cara, né? Porque os caras da INPI, INPI, cara, eles são
eles não conhecem as coisas, eles vão lá e registram as coisas, né? Se alguém porventura se aventurar, na verdade, a querer registrar o nome maçonaria, essa pessoa pode até conseguir, mas vai ter sérios problemas, né? Porque depois vai passar um processo, porque o cara registra, eu, por exemplo, né? Eu não vou fazer isso, mas só pra você entender o tamanho da treta. Se eu não sei nem se está registrado esse nome maçonaria, né? Maçonaria, eu quero registrar o nome maçonaria, por exemplo. Vou lá, registro o nome maçonaria, entro com o processo, daí passa lá um ano, né? Que os caras são, nossa, são muito rápido aqui, né? Leva um ano para registrar alguma coisa. Daí vem o Luiz Miller é dono do nome maçonaria, certo? Daí todo mundo vai ter que pagar royalties para mim, né? Vou ter que cobrar todo mundo na justiça, tá usando o nome maçonaria, não quero que use, então vai todo mundo trocar de nome. Cara, imagine a treta da maçonaria inteirinha vindo em cima de mim, com advogado e tudo, com juiz, né? Que tem um monte de juiz, tem um monte de advogado, os caras vinham ficar com satanás no couro, iam vir em cima de mim. Pô, daí eu tava morto, né? Na verdade, os caras iam acabar com a minha vida, assim, né? No sentido jurídico falando, obviamente, né? Não é nada. É um exemplo, né? Porque eu já vi acontecer coisas assim, nesse sentido, de pessoas que registraram, né? Registraram questões que são universais. Né? E o INPI registra, sabe? Eles vão lá, os caras não têm noção de nada. Você pediu um registro, se tiver liberado, os caras registram. Só que depois, cara, se vai cobrar na justiça, ou, por exemplo, se eu vou registrar o nome maçonaria, cara, como que eu vou alegar que eu criei esse nome, que esse nome é meu, se é um troço universal, né? Então, já aconteceu coisas nesse sentido, né? Por exemplo, vou registrar o nome cristianismo, ou católico, não sei se está registrado, não fiz a pesquisa, né? Cara, se eu for registrar isso daí, os caras vão me cortar, entendeu, né? Cara, sabe, porque daí eu fico com o meu nome lá, só que, cara, eu vou ter vários problemas por conta disso daí, né? Por quê? Né? Não estou falando da questão jurídica, porque é uma questão universal, né? Como é que eu vou como é que é registrar uma coisa que é universal no meu nome? Isso, sabe, vai dar problema, porque depois vai ter um processo lá, o cara, no caso, né, o cara registrou o nome de maçonaria. O que foi isso daí da minha parte, né? Vamos falar assim, que eu estou fazendo um exemplo, por favor, né? Não vamos usar isso de corte depois. Eu vou registrar o nome de maçonaria. O que vai acontecer comigo? Cara, os caras vão fazer um processo contra mim, obviamente, né? Alegando que eu estou usando de má fé, né? Porque eu sei que a maçonaria é uma questão universal. Se eu vou lá e registro, estou registrando um troço universal que só eu posso usar agora e ninguém mais pode usar, ou se for usar vai pagar royalties? Claro que não. Né? Vai ser alegado, daí vai se aprofundar, né? Daí aquele cara lá do INPI que registrou o nome sem perceber, né? Também pode sofrer alguma sanção. Então o troço é bem problemático. Ou seja, o nome maçonaria não é de domínio público, vamos por desse jeito, né? E, pô, você vê, 1717, né, cara, já é domínio, acho que domínio público mundial, isso daí, não tem nem noção, é uma coisa assim. Mas não existe uma potência que seja dona disso daí, nem a Inglaterra, certo? Eu posso montar uma potência aqui no fundo da minha casa, no meu quintal, aqui no meu estúdio? Se eu quiser, eu posso. Sabe? Vou ser reconhecido pelos outros? Não, de forma nenhuma. Né? Vou pedir pro Gobi ali, por exemplo, pro Grande Oriente. Claro que os caras não vão reconhecer. O maluco ali que fez o negócio ali no fundo do quintal vai querer esse reconhecimento. Né? Então, existe uma relação bem interessante dessa questão dessas instituições, porque elas têm milhares de pessoas, certo? Tem milhares de pessoas. Então, existe relações interinstitucionais, que é o termo correto. Né? Então, acontece, né? O Gobi, ele faz determinados reconhecimentos, né? Mas existem, se você pegar lá na história, por exemplo, né? Se pegar na história, o que acontece? O reconhecimento do Grande Oriente do Brasil, por exemplo, com a CMSB, CMSB, Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil, não é tão antigo. E ela surgiu em 1927, só que foi uma dissidência, né? Quando deu um racha no Grande Oriente do Brasil e surgiu uma outra potência. Você acha que os caras do Gobi naquele momento reconheceram os caras das grandes lojas? Claro que não, né? Mas como o pessoal da grande loja acabou sendo reconhecido lá pelos Estados Unidos, né, pelas grandes lojas norte-americanas e posteriormente pela Inglaterra, sim, o Gobi acaba aceitando, porque é reconhecido pela Inglaterra, acaba sendo reconhecido, porque nós que fazemos parte do Grande Oriente do Brasil, respeitamos aquela questão de reconhecimento inglesa.
Entendeu? Não sei se ficou muito claro isso daí. Eu sei, cara, isso é super confuso, esses troços. Esse troço que quem tem as mães, isso daí é maçom mais velho, assim que nem eu, né? Então vamos continuar ali. Para uma potência ser regular, ela é obrigatória ser reconhecida pelo golpe? Não. Não, você veja, se você pegar, por exemplo, tem algumas potências aí, certo, da Comab, né, que são regulares, mas não tem reconhecimento, né, do Grande Oriente do Brasil. Algumas têm, né, mas nem todas, né. E olha, aqui o Brasil é uma questão à parte, né, só para você entender. O Brasil tem o Grande Oriente do Brasil, que é uma potência que trabalha no Brasil inteiro, tem jurisdição dentro, é uma associação que tem jurisdição no Brasil inteiro. Daí nós temos as grandes lojas, que são da CMSB, né, Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil, que também tem uma potência, né, em cada um dos estados, 27, né, 27. Então, em cada um dos estados do Brasil existe uma potência, né, autônoma, né, que é ligada à CMSB, né, que é totalmente autônomo, daí no caso, certo? Ali você já tem 27 mais 1, 28, daí você tem a Comab, né? Você tem 27 potências da Comab, sabe? Que são independentes, mas são ligadas à Comab. Né? A Comab é a Confederação da Maçonaria do Brasil, né? Confederação Maçônica do Brasil, desculpa. Né? Então você veja, são potências que se ligam em confederações, e o Grande Oriente do Brasil é uma potência só. Então você tem 27 mais 27 mais 1. Né? No mínimo, você tem quanto aí? 40 dá 27 mais 27 vai dar 40, 7, 14, 34, 35 potências, é isso? Deixa eu fazer o cálculo certo para não falar bobagem. 27 mais 27 mais 1. 55. Opa, que conta que eu tinha feito, né? 55. É isso mesmo? Não fiz errado. É 27 da Comab mais 27 da Grande Loja mais 1. Oh, meu Deus. Agora deu 1.500. 27 mais 27 mais 1. 55 potências, você veja, cara. Veja, é bastante coisa, na verdade, né? Bastante coisa. Certo? Então, o que acontece? Que para uma potência regular ela é obrigatória ser coisa? Não, basicamente não. Aqui no país existe essa questão, né? Que tem uma série de avaliações que vai ver isso, né? Daí depois outra aqui, boa noite, mestre, só regular se o GOB reconhecer? Não, não. Ou as potências independentes e soberanas, mesmo com toda a documentação que regularizam um oriente ou obediência maçônica, são irregulares, se não forem ligadas ao GOB. Não, então aí entra naquele critério que eu falei para você, da linha da maçonaria, né? Daí, tudo isso daí vai se resumir numa seguinte questão. Será que essa potência ela tem características de ser uma potência tradicional, conservadora, só de homens, né? Segue as diretrizes que a maioria das potências conservadoras segue, né? Então, vai depender de vários critérios, né? Por exemplo, o GOB não reconhece nenhuma potência das outras linhas da maçonaria, não tem nenhum reconhecimento, não tem intervisitação, não tem nada. Isso é o GOB, a CMSB e a Comab, né? Eles não reconhecem a maçonaria, por exemplo, maçonaria liberal, né, que eu falo, né, que daí existem várias potências no nosso país, certo? Que eu não sei nem nominar quantas existem, mas existe uma série de potências que são dessa maçonaria liberal, certo? Que trabalham sob outras diretrizes, né? E a maçonaria conservadora não tem nada a ver com isso, para falar a verdade, certo? E existem, né? Ah, o GOB reconhece lá a maçonaria mista, né, que tem lá daquela vertente do Le Droit Humain, né, do direito humano que veio lá da França? Também não, né? Certo? Então não existe esse tipo de coisa, não há conversa nessa história. E a feminina também? Também não, mas elas existem essas linhas, né? Então, dentro da maçonaria conservadora, liberal, mista e feminina, tem toda essa pegada. O vídeo ficou um pouco comprido, mas espero ter esclarecido essa questão para você, Steve KTS. Nesse vídeo de hoje eu vou ficando por aqui, né? É um troço meio pesado, né? Falar dessas questões estruturais, mas espero ter explicado bem essa questão. E caso tenha mais alguma dúvida, aí coloca nos comentários. Você também, se você não entendeu o que eu falei aqui, veja o vídeo de novo, né? E coloque seus comentários aqui que a gente vai procurar esclarecer isso. E não deixe de conhecer meu site luismiller.com.br. Os links estão sempre aqui embaixo. E até o nosso próximo encontro. Um fortíssimo e grande abraço.